Ok, vamos mergulhar nisso. Hoje a gente vai dissecar a peça mais, assim, fundamental da política de segurança no Cisco SI, o filtro. Filter. Exatamente. O VESE, filter, e sua VESE, entre. Para quem nos ouve, a gente sempre fala que a comunicação entre EPGs é governada por contratos. É fácil pensar no contrato como a lei, né? Isso. Mas o filtro é a letra miúda. É o texto exato dessa lei. Um bit fora do lugar aqui e pronto. O tráfego é descartado silenciosamente ou, o que é pior, uma vulnerabilidade é criada. Exatamente. E o que eu acho fascinante e que os materiais que a gente viu ressaltam bem é que a gente não está só configurando uma ACL, sabe? Não mesmo. A gente está, na prática, escrevendo o microcódigo que o ASIC do switch vai executar. Estamos programando a TCAN. Cada campo que a gente vai discutir aqui se traduz numa instrução de hardware. Que vai inspecionar o pacote inline rate. Inline rate. E essa conversa precisa começar com o packet walk. Um pacote chega no ingress leaf. A primeira consulta é na Global Station Table, para descobrir o VXLAN de destino, ou seja, para qual outro leaf esse pacote vai. Certo. Mas, imediatamente depois, antes mesmo do encapsulamento VXLAN, vem a aplicação da política. É nesse momento que as zoning rules, que são compiladas a partir dos nossos filtros e contratos, são consultadas na PolicyCam. Uma operação de hardware puro, em nanosegundos. Exato. A precisão aqui não é uma opção, é um requisito. Perfeito. E por mais estranho que pareça, essa precisão começa com algo que, bom, muita gente ignora. Os metadados. Os metadados. Nome e descrição. Parece trivial, mas eu já vi projetos inteiros se complicarem por causa de um nome mal escolhido. Com certeza. O nome, o campo name, não é só um rótulo. Ele é parte do Distinguished Name, o DN do objeto no ACI. E o DN é imutável. Isso é crucial, imutável. Ou seja, se você cria um filtro chamado filtro teste e ele entra em produção, o único jeito de corrigir é apagar e recriar. E se esse filtro está associado a, sei lá, 200 contratos, isso significa uma janela de indisponibilidade ou um risco operacional gigantesco. Qual seria a regra de ouro, então? O material sugere uma ótima. O nome deve ser agnóstico à topologia, mais específico ao protocolo. Por exemplo, HTTP, HTTPS, TCP 80443. É um nome excelente. É claro, é reutilizável, descreve a função. E um nome ruim seria... Filtro do servidor financeiro. É um péssimo nome. Porque amanhã o servidor financeiro pode precisar de outra porta, ou o filtro pode ser útil para outro servidor e o nome perde todo o sentido. Exatamente. E a descrição, o campo que 90% dos engenheiros deixam em branco. Pois é. Olha, em um ambiente auditado, isso é uma falha grave. A melhor prática é usar o campo description para rastreabilidade. A sugestão do material é genial pela simplicidade. Coloque o número do ticket de mudança, tipo do ServiceNow ou Gira. Isso. CHG 4992, acesso DB Oracle para app de faturamento. Pronto. Daqui a 2 anos, quando um auditor perguntar por que essa regra existe, a resposta está uma busca de distância. É sobre deixar um rastro para o seu eu do futuro. Entendido. Então, com a regra bem documentada, o pacote chega. Qual é a primeira pergunta que o hardware faz para ele? Onde começa essa triagem? A primeira bifurcação no caminho, o primeiro if-else, no hardware, é o EtherType. É a decisão que separa o mundo L2 do mundo L3. As opções mais óbvias, imagino, são a IPv4 e IPv6. Isso, 0x0800 e 0x86DD. E é importante notar que você pode ter entradas para ambos dentro do mesmo VF Filter. O API é inteligente para compilar isso em regras otimizadas para TCM. Certo. E aí, chegamos no clássico dos clássicos. A pedra no sapato de todo iniciante em ACI. O ARP. O ARP.
0x0806. A gente assume que ele simplesmente funciona. Mas no ACI não é bem assim, né? Não mesmo. Esse é o gotcha número 1. Em redes tradicionais, o ARP é onipresente, quase invisível. No ACI, por ser uma rede baseada em políticas de whitelist, tudo é negado por padrão. Inclusive o ARP. Inclusive o ARP. Para ele funcionar, você tem duas opções. A primeira, que é a mais bruta, é habilitar ARP Flooding no Bridge Domain. Isso faz com que o ACI trate o ARP Request como um tráfego ban e o inunde dentro do BD. Funciona, mas não é elegante. Não é. E pode gerar tráfego desnecessário. A segunda opção, que é a correta do ponto de vista de design, É tratar o ARP como qualquer outro protocolo. exatamente, permitir explicitamente com um contrato. A melhor prática é criar um filtro único, Permit ARP, lá no tenant common e aplicar um contrato usando esse filtro entre os EPGs que precisam se comunicar. Fica limpo, fica granular. E sobre a opção Unspecified no EtherType? Já vi gente usando isso como um atalho. É um atalho que pode ser perigoso. Unspecified basicamente diz ao ASIC para dar match em IPv4 e IPv6. É útil para uma regra que precisa permitir, por exemplo, TCP porta 443 para ambos, sem criar duas entradas separadas. Onde está o perigo? O problema é que se a regra for muito ampla, tipo um NN, essa opção Unspecified pode acidentalmente permitir outros EtherTypes que você não previu. Para quem busca controle absoluto, o ideal é ser explícito. Faz todo sentido. Uma vez que o ASIC sabe que está lidando com IP, seja V4 ou V6, o próximo passo é olhar o payload de L3. O que esse pacote está transportando? Exato. Ele vai direto para o campo Protocol no cabeçalho IPv4 ou o Next Header no IPv6. As escolhas mais comuns, claro, são TCP, Protocolo 6 e UDP 17. E essa escolha é um divisor de águas, né? Total, porque ao selecionar TCP, você habilita no ASI a configuração de portas e, crucialmente, dos flags DCP. Com o UDP, apenas as portas são relevantes. E o ICMP? Sinto que muitos administradores têm um reflexo condicionado de bloquear ICMP, pensando que é um risco de segurança. E esse reflexo, hoje em dia, pode quebrar aplicações de formas muito sutis. O ICMP, Protocolo 1, e o ICMPv6 58 são vitais para a saúde da rede. E o ASI oferece um nível de controle que a maioria das plataformas não tem. Como assim? É uma dica de nível CCIE que estava no material. Você pode filtrar por tipo e código ICMP. Por exemplo, você pode permitir um echo request para testes de conectividade, mas bloquear um timestamp reply, que pode ser usado em reconhecimento de um ataque. Mas na prática, no dia a dia, qual a recomendação? A recomendação pragmática, a menos que seja um ambiente de segurança máxima, é permitir ICMP Unspecified. O motivo principal é o PFMTU Discovery. Ah, o PMTUD. Exato. Aplicações modernas dependem dele para funcionar eficientemente. E ele depende de uma mensagem ICMP específica, Destination Unreachable, Fragmentation Needed, Type 3, Code 4. Se você bloqueia isso, as aplicações podem simplesmente parar de funcionar ou apresentar uma performance terrível. E o time de redes vai passar semanas procurando um problema que, na verdade, é um bloqueio de ICMP. Certo, vamos para as portas. É aqui que todo mundo acha que entende do assunto, mas eu já vi muita gente quebrar uma aplicação inteira por um erro simples. A armadilha mais comum é na porta de origem, não é? Sem dúvida. O erro mais comum que a gente vê em campo é um engenheiro tentando ser seguro e configurar a porta de origem para, digamos, 443, num filtro para tráfego web. Isso está fundamentalmente errado. Por quê? O cliente, o navegador do usuário, ele inicia a conexão a partir de uma porta efêmera. Um número alto, aleatório, geralmente acima de 1024. A porta de destino é 443, mas a de origem é qualquer uma. Ao fixar a porta de origem, você bloqueia tudo. 100% das conexões legítimas. Eu lembro de um cliente que passou uma semana fazendo troubleshooting. Eles juravam que era o firewall. No fim, era um filtro no ACI onde alguém tinha configurado a porta de origem para 443, achando que estava sendo mais seguro. Então, para 99% dos casos de aplicações cliente-servidor,
A porta de origem deve ser N ou unspecified. Exato. Mas existem os casos legítimos, o 1%. Quais seriam? Geralmente protocolos de infraestrutura ou peer-to-peer. BGP é o exemplo clássico. A seção é da porta 179 para a porta 179. NTP é outro, que usa 123 em ambos os lados. Fora desses casos, mexer na porta de origem é pedir para ter problema. O foco total tem que ser na destination port. É ali que o serviço é definido. 80, 443, 3306 para o MySQL. É ali que a política de segurança realmente acontece. E sobre ranges de portas, tipo 10.000 ou 11.000. É possível, mas com um grande alerta sobre o hardware. A TKEN, a memória que armazena essas regras, é extremamente rápida, mas ela é finita. Certo. Quando você define um range que não pode ser resumido por uma máscara de bits, o APEC precisa compilar isso em múltiplas entradas individuais na TCAN. Um único range na GUI pode consumir dezenas de linhas de TCAN no ASIC. Em um switch com milhares de políticas, isso pode levar à exaustão de recursos. Ok, isso nos leva a um dos campos mais mal compreendidos. Os flags TCP e aquele checkbox stateful. O nome é muito enganoso. Totalmente enganoso. Quando o engenheiro de firewall ouve stateful, ele pensa numa tabela de estado de conexão que rastreia o SYN, SYNEC, ACK. E no ACI, a nível de hardware, não é nada disso. Nada disso. A opção stateful, ou established, é um atalho de hardware. Ela apenas instrui o ASIC a verificar se o bit ACK ou RST está setado no cabeçalho do pacote TCP. Espera um pouco, então o switch não está guardando uma tabela de conexões como um firewall faria? Não. Ele está apenas olhando o único bit no pacote que chega para decidir se é parte de uma conversa já existente. Isso é uma simplificação bem inteligente. Exatamente. E essa é a distinção crucial. É por isso que ele consegue fazer isso em line rate sem a sobrecarga de um stateful firewall tradicional. O efeito prático é bloquear a iniciação de uma nova conexão. Porque o SYN não tem o bit ACK setado. Perfeito. Então uma regra com a opção established não vai dar match nesse pacote. O uso mais comum disso é para criar fluxos unidirecionais, permitindo o tráfego de retorno quando a opção reverse filter ports no contrato está desabilitada. E a seleção manual de flags. Parece algo que raramente seria usado. É para controle cirúrgico. O material cita um caso de uso perfeito, um Health Monitor de um Load Balancer. O Load Balancer pode enviar só um pacote SYN. Se ele recebe um SYNAC de volta, ele marca o servidor como ativo. Nem precisa completar o three-way handshake, economizando recursos dos dois lados. Exato. Para isso, você pode criar um filtro que permite apenas pacotes com o flag SYN setado. É um nível de controle extremo. Ok, vamos para a parte mais obscura do menu. Os campos que as pessoas ignoram até que algo quebre. Match Only Fragment e os flags de RP. Certo. O campo Match Only Fragment lida com pacotes IP fragmentados. Por padrão, a opção Unspecified aplica o filtro ao primeiro fragmento, que tem o cabeçalho de L4 com as portas, e a pacotes não fragmentados. E os fragmentos subsequentes? Esses, que não têm a informação de porta, geralmente passam se a parte de L3 da regra der match. E as outras opções? Fragment e No Fragment. Aqui está um caso de uso de segurança poderoso. A opção Fragment instrui o ASIC a aplicar a regra apenas a fragmentos não iniciais. Aquele sem o cabeçalho L4. Isso. Muitos ataques de evasão de IPS usam fragmentação para esconder o payload. Você pode criar uma regra específica com a opção Fragment, com a ação de permit, mas com log habilitado. Isso cria um honeypot para tráfego fragmentado, permitindo detectar e investigar essas tentativas. Interessante. E os flags de ARP, que só aparecem quando a gente seleciona ARP como EtherType? Quando você escolhe ARP, os campos de porta e protocolo somem e aparecem as opções Request e Reply. Isso permite uma granularidade de L2 incrível. Qual seria a aplicação prática disso? Imagine um ambiente de altíssima segurança. Você tem um servidor que precisa encontrar seu gateway, ou seja, enviar um ARP request. Mas por política, ele nunca deve responder a requisições de outros hosts para prevenir ARP spoofing. Entendi.
Você pode criar um contrato que permite ARP request na direção de saída do EPG do servidor, mas o contrato aplicado na entrada não permite ARP reply. É um controle de L2 que antes era muito complexo de se fazer. Então, depois de mergulhar em cada bit e campo, o que tudo isso significa? Quais são os conselhos práticos para quem está no dia a dia com a ACI? Acho que tudo se resume a duas lições principais. A primeira é: reutilização é a chave para a escalabilidade. É absolutamente fundamental criar filtros genéricos e bem nomeados, web services, SQL, standard, e reutilizá-los em dezenas ou centenas de contratos. Exato. O antipadrão é criar um filtro para cada aplicação. Filtro lab para API 1. Isso causa uma explosão no número de objetos, sobrecarregando a base de dados do API, o MIDS. O sistema fica lento, impossível de gerenciar. E a segunda lição? Manter a simplicidade, imagino. Exatamente. O ACI é um forwarder rápido. O hardware dele é otimizado para aplicar políticas de L2 a L4 na velocidade da luz. A inspeção profunda de pacotes, a análise de payload, essa é a função de um firewall de próxima geração. Tentar replicar isso na fábrica só complica as coisas. Leva a uma configuração frágil e a um troubleshooting infernal. Use a fábrica porque ela faz de melhor. Segmentação e aplicação de políticas de alto nível. Deixa a inspeção detalhada para a ferramenta certa. Isso tudo levanta uma questão importante, né? Sobre a arquitetura de segurança do futuro. É algo para o nosso ouvinte refletir. Se o hardware do Fabric já pode aplicar políticas com essa granularidade, onde exatamente a gente traça a linha entre a função da rede e a do appliance de segurança dedicado? É uma boa pergunta. Conforme os ASICs se tornam mais poderosos, será que a gente não está caminhando para um modelo onde o próprio Fabric atua como um firewall distribuído de primeira linha para o tráfego leste-oeste? E se a resposta for sim, a maestria na configuração desses filtros se torna talvez a habilidade mais central da segurança de data center do futuro.